noite. Hoje é dia 14 de setembro e nós estamos iniciando mais uma vez o nosso culto semanal de oração, de estudo bíblico, de louvor, adoração ao nosso Deus. E eu quero já te convidar para, nesse iniciozinho do culto, nós pararmos alguns minutos para orar, para estar diante de nosso Deus, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo por tudo que aconteceu, porque Ele nos guardou, nos protegeu até aqui, até esse momento, pedindo também para que Ele esteja com os nossos corações, as nossas necessidades, as nossas preocupações. E essa música que nós vamos ouvir agora, durante esse momento de oração, ela diz: eu só quero estar aonde estás, habitar na tua presença. E é isso que nós devemos querer sempre, em todos os momentos. Estar perto do nosso Deus, estar sentindo a presença dEle ao nosso lado, estar em comunhão com Ele em todo o tempo. Então vamos orar e vamos também louvá-lo através dessa linda música. Orar somente a Deus nesse calo todos os dias. Esse cântico diz: Senhor, eu quero estar onde estás, habitar na tua presença. Se você sabe, canta com muita vontade. Vamos fazer dessa nossa oração nesta manhã. Eu quero estar onde estás. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força,
mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Que maravilha nós termos esse Deus em que nós podemos confiar em todos os momentos. E nós vamos cantar agora um hino que com certeza você conhece e gosta, e que diz: que segurança sou de Jesus e já desfruto todas as bênçãos da luz, todas as bênçãos que vêm do fato de confiar e de caminhar com o nosso Deus. Por isso, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou com Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos das céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Diga isso muito forte agora, diga. Pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
Minha alma canta ao Senhor. Ardente louvor. Canta minha alma, canta, Senhor, rende-lhe sempre. Ardente louvor. Queridos irmãos, saúde e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro. Estão voando os dias. E aí, sua alma está cantando ao Senhor ardente louvor? Espero que sim. Você teve a oportunidade de adorar o Senhor e nesse momento vamos, sempre com gratidão, estudar um pouco a palavra dele. Obrigado aí, Rose, pela direção. E, irmãos, vamos caminhando pela fé, um dia de cada vez, seguindo a vontade do Senhor, tudo que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo. Não sei como é que foi a sua quarta-feira, que tenha sido de bênção, que tenha sido de paz, e diante das tribulações, você tenha experimentado o poder de Deus. São nos momentos de fraqueza, né, que nós somos aperfeiçoados pelo Senhor. No texto que foi lido pelos irmãos, e de Jeremias capítulo 17, dos versículos 5 a 8, nós encontramos o profeta Jeremias, que ele viveu ali em 600 a.C., foi um profeta que profetizou muitas coisas, sofreu muito, já falei isso. Ele vai escrever Lamentações, também é chamado de profeta chorão, diante da tristeza que ele via no povo, né, na desobediência, na rebeldia do povo. E a voz profética, irmãos, é sempre a voz de denúncia, na maioria das vezes. Existe o profetizar, quando Deus revela o futuro, e Jeremias e todos os profetas, e o significado de profeta é evidente. Então Deus revelava, Deus mostrava, e através dos ensinos dos profetas, o povo seguia ou não. Vale ressaltar que, em todo o tempo da história da palavra de Deus, dentro do contexto do povo de Deus, existiram os fiéis e existiram os rebeldes e os infiéis. Mudou alguma coisa para o dia de hoje? Não. Dentro do contexto de igreja, nas nossas comunidades de fé, nós encontramos os rebeldes, os obstinados, os de dura cerviz, e lógico, eles são religiosos, dos fiéis, daqueles que são obedientes a Cristo, aqueles que são domesticados, são mansos, têm domínio próprio, não é? A série de mensagens que eu terminei no domingo passado. Quando então nós olhamos aqui para esse texto, e a gente vai trabalhar aqui uma breve reflexão dos versículos 5 a 8, ele usa a famosa expressão, assim diz o Senhor. Aí, queridos, eu acredito que o povo tremia quando o profeta chegava e dizia, assim diz o Senhor. Todas as vezes que pregamos o Evangelho, todas as vezes que ensinamos verdadeiramente a palavra do Senhor, é Deus falando, é Deus dizendo. E cabe a nós, como seus filhos, discípulos de Jesus, interpretarmos as palavras e recebê-las com o coração sempre aberto. Quer seja para uma palavra de exortação, que normalmente nós gostamos, ou uma palavra de alegria, uma palavra de paz. E aí ele começa aqui o versículo 5 com uma palavra, irmão, chamada maldito. Deus falando. Se a voz de Jeremias é a voz de Deus, é Deus falando, maldito. Então a maldição, irmãos, está no pecado. O pecado é a maldição, e esse pecado habita em nós. Uma vez que habita em nós, se não fomos completamente, verdadeiramente salvos por Jesus, nós continuaremos debaixo da maldição do pecado.
Por isso que o apóstolo Paulo então diz que Jesus levou na cruz do Calvário a maldição, se tornou maldito, maldito aquele que morre, que está no madeiro. Então Jesus levou essa maldição para que eu e você não vivêssemos nela. Mas por que Deus está falando isso ao seu povo? Desobediência. Vale ressaltar que o povo ele vai para o exílio babilônico, pela desobediência. E um pouquinho antes, os versículos que vêm antes, eu só vou apenas dar uma introdução aqui, para depois voltar aqui para o maldito. O texto vai dizer no versículo 1, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Por que o profeta, e a gente encontra muitas metáforas, muitas alegorias, você só usava um ponteiro para, ele fala aqui de pedras, de tábuas, fazendo alusão à pedra, era algo forte. Não era algo que desenhamos na areia da praia e vem o mar e cobre. Não é algo escrito num quadro na escola que vem com apagador. Não é algo que nós digitamos e daqui a pouco a gente vem e deleta. Ele está usando aqui a expressão do ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo. O diamante pontiagudo o diamante é o mais forte que tem. Você pode cortar pisos, azulejos, você usa lá um corte com o diamantado. Então era algo profundo, era um pecado que permanecia no meio do povo. Por isso vem o exílio. A palavra é forte, é dura e nas pontas dos seus altares. Por quê? Porque o povo era idólatra. Ah, pastor, mas como assim? Como é que era a idolatria? Eram os postes ídolos que eles faziam. Eles iam para os altos das montanhas, para debaixo de árvores frondosas, e ali ficavam adorando ao Senhor, mas de forma errada. Então não se adora ao Senhor de forma errada, é pecado. E muitos na idolatria, os postes ídolos. Algumas escavações feitas há alguns anos, escavações arqueológicas, mostraram que na cidade de Dan, Berseba e Arate encontravam chifres, encontravam madeiras ou pedras. Como a gente ouve aí, a gente vê nos filmes, desses filmes mais épicos, que as pessoas, que os investigadores vão buscando. Então, quando nós olhamos para o texto, você imagina o sentimento de Deus quando ele vê o seu povo fazendo aquilo que é errado. Não mudou, irmãos, nos dias de hoje. Se aquelas pessoas que se dizem cristãs, estão na igreja, continuam vivendo de forma errada, de forma idólatra, e nós encontramos vários tipos de idolatria hoje. Não somente institucionalizada pelo catolicismo, mas outras coisas também. Eu sempre dou exemplo da água, da água ungida. Eu nunca vi padre nenhum, nem pastor aí pentecostal, dizer que a água já é ungida, a água já é sagrada, a água já é benta. Benta é bendito, abençoado. Então vai lá e o padre reza a água para ela ficar benta, só que ela já é benta. Vai o pastor poderoso pentecostal, neopentecostal, esses pilantras que tem por aí, eles vão lá e oram a água para ser ungida, só que ela já é ungida. Porque ninguém vive sem a água. Mas qual deles dá o crédito para o Deus Todo-Poderoso? Nenhum deles. Isso é idolatria. Mas está aí, nas igrejas, em muitos púlpitos. Quando nós lemos esse texto e vemos que Deus, irmãos, não passa a mão na cabeça de ninguém, as pessoas que zombam de Deus, e o profeta, ele fala aquilo que Deus manda falar. Mas até que ponto você acredita nisso? Até que ponto você acredita que o pastor, que o profeta de Deus, ele vai, o anjo da igreja, ele prega dirigido pelo Espírito Santo? Ou será que você acha que o pastor, quando vai para o púlpito, ele vai lá, unido, unite, salamego, mingo, ele vai, abre uma página e começa a falar baboseira?
Queridos, quando nós olhamos para esse texto, a gente vê o pecado que engana, e no versículo 2 diz: seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus postos ídolos, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios, que era a chegada do povo babilônio. Então, o que significa que os filhos? Eles passavam essa idolatria para outra geração. Eles ensinavam os filhos a adorarem os ídolos. O que eu e você fazemos hoje? Nós temos educado os nossos filhos no caminho do Senhor, nós temos vivido, somos exemplos dentro de nossos lares, temos semeado a salvação no coração da próxima geração. É o que eu sempre falo. Aqui você vê. Então nós temos como crentes em Cristo Jesus hoje, diante da missão da igreja, preparar uma nova geração. Mas um monte das nossas igrejas, e Cascadura é uma delas, já vive uma crise de termos jovens já há muito tempo. E para trabalhar com esse povo não é fácil. As igrejas botam os seus jovens para fora, aquela geração que já está velha, esquece que foi jovem. Aí bota a galera para fora, está preocupado se está com bermuda, se usa tatuagem, se usa boné, as mesmas coisas de sempre, que a gente tem trabalhado em Cascadura para destruir, desconstruir esse tipo de religiosidade, até você resgatar uma geração que vai dar continuidade de forma bíblica e espiritual à pregação do Evangelho. Mas aí quando ele chega assim, no versículo 4, assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Sabe o que significa isso? Que ele vai privar, é o cativeiro, é o exílio, e a própria terra vai descansar. Aquelas árvores não vão mais ver a idolatria. A terra de Israel iria para um período sabático, e o povo ia lá para a Babilônia. Então eles são retirados da sua terra para aprender a respeitar o dono da terra. Quando nós pensamos, irmãos, em unção, e muitas pessoas não sabem o que é isso, quando a gente pensa lá no ungido do Senhor. O ungido do Senhor é o profeta, o ungido do Senhor é o sacerdote, o ungido do Senhor é o rei. O evento que mais nós discutimos, ou mais trazido à memória, é de Davi em relação a Saul. Saul estava desobedecendo o Senhor, Deus já tinha ungido Davi. Davi teve 2 oportunidades para matar Saul, mas ele falou que não podia tocar no ungido do Senhor. A questão, irmãos, não é o ungido. A questão é o Senhor da unção. Então, se Deus estava permitindo que Saul continuasse vivo, Davi não podia se meter, por mais que ele pudesse estar errado. Quando nós pensamos no dia de hoje, a mesma forma. Nós queremos tomar o lugar de Deus para querer destruir pessoas que são ungidas ou discordam da unção, assim como a igreja. A igreja é ungida pelo Espírito Santo. A unção da igreja vem do Senhor Jesus. Então, a terra é sagrada também, tudo é de Deus. O grande problema é isso: quem é o dono? Quem deu a ordem? Quem tem a competência? Então Deus é dono de tudo, o povo desobedecia e é levado cativo, irmãos. Todos são disciplinados. Aí ele diz assim: maldito o homem que confia no homem. Aqui nós temos 2 interpretações. O homem pode ser o homem forte, o homem que tem habilidades, o homem que tem riqueza ou recursos. Ou o homem sim, no sentido de própria humanidade, ou seja, é o homem confiando em si mesmo. Então, maldito você, maldito eu, que confiamos nas nossas próprias mãos, na nossa própria força, ou nós terceirizamos, ou nós contratamos para que alguém faça o nosso serviço. Quando nós olhamos
para esse texto, o contexto que ele está falando, esse povo está sendo levado para o exílio por desobediência, por não confiar no Senhor, por confiar nas suas próprias forças, confiar no seu eu, no seu ego. Vou repetir, terminamos a série de mensagens e começamos com as obras da carne, as obras do eu, a vaidade, o orgulho, a empáfia, a malícia. Tudo isso é fruto da confiança que o homem tem em si mesmo. Então, quando eles viviam dessa forma, malditos. Malditos por quem? Pelo próprio Deus, queridos. Quem está falando aqui é Deus. E aí, no seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Seu coração está com o Senhor ou está apartado do Senhor? Se você está agindo de forma contrária à vontade de Deus, querendo colocar no lugar de Deus, o justo juiz, você está usando pelas suas próprias mãos. E muitas vezes nós queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos. E não vai resolver, porque quem julga todas as coisas é Deus. Então, o profeta está dizendo, e está dizendo agora para você, eu sou apenas o interlocutor. Maldito é você que confia em você mesmo, que tem em você o sentimento de poder maior. Ou nós confiamos no Senhor ou não. Porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A gente está falando aqui de aridez. Então tem pessoas que nesse momento estão vivendo em lugares áridos, em lugares secos, como um arbusto solitário, porque não confiou no Senhor. Talvez você já tenha vivido isso na sua vida, no decorrer da sua história. Talvez, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, esteja vivendo isso. Conhece a verdade, sabe quem é Deus, sabe quem é Jesus, mas quer viver pelas suas próprias forças. Aí nós criamos um monte de dispositivos à nossa volta, o ser humano faz isso. Todo mundo vai morrer, irmãos, mesmo que seja da família real. Estamos acompanhando aí o funeral da Rainha Elizabeth II, que viveu 96 anos, que teve o reinado mais longo do mundo, um ícone para a sociedade, uma pessoa cristã. Tem um livro que eu estou esperando chegar no Brasil que fala a rainha serva que serve o rei. Só que é uma pessoa discreta. E na maioria das reportagens, o jornalismo não fala sobre a sua fé. Mas ela morreu, descansou, está vivendo todo agora esse aparato de despedida e tudo mais. É para que eu e você aprendamos o seguinte: todos nós prestaremos contas a Deus de todas as coisas. Ela já está diante do Criador. Então, irmãos, esse arbusto solitário no deserto. Pior solidão que a gente possa ter é a ausência do próprio Deus. Porque quando nós somos salvos por Jesus, por mais que nós tenhamos poucas pessoas à nossa volta, o Senhor nos satisfaz. O fato de sermos de Jesus, aí a nossa alma canta, né? Que segurança sou de Jesus. Por mais que as pessoas que estejam à nossa volta não nos dê segurança nenhuma. Sabemos que é importante essa segurança humana, mas a gente só não pode inverter o negócio. Então, ele diz assim o 7. Agora ele sai da palavra maldito e vem para bendito. Bem-aventurado, se você quiser. Bendito aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Porque Deus é a fonte de toda a bênção. Para o diabo, todos nós, nenhum de nós é bendito. E aí ele fala o quê? O homem, todos nós, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmãos, é algo maravilhoso, é profundo. Eu já fiz reflexão sobre isso. A gente confia no Senhor porque a gente confiança é conquistada. Eu confio em você, você confia em mim, a partir da construção de um relacionamento. Então nós confiamos no Senhor, por quê? Porque Ele se revelou a nós. Se eu e você amamos, é porque Ele nos amou primeiro. A gente não fez nada que Deus já não tenha feito em nós. Ele é o Mestre Jesus.
Ele é que nos ensina todas as coisas. Então, quando ele fala de confiar no Senhor, ele fala de esperança, confiança e esperança. A esperança é o Senhor. Ele já vai a algo mais profundo. Por quê? Porque no relacionamento de confiança com Deus, a experiência gerou a esperança. Então a gente pode ficar tranquilo. Vamos imaginar, você tem o seu médico, ele já fez cirurgia, você já fez cirurgia com ele, você tem a pediatra dos seus filhos, acontece alguma coisa, e aí não chama o doutor fulano, a doutora cicrana, porque ela é confiável e ela vai resolver. O exemplo que eu estou dando aqui, ele é simples. Igual um pai e uma mãe que os seus filhos sabem quem são os seus genitores, e aí pode falar assim, não, fica tranquilo que papai resolve. Pode ficar tranquilo que a mãe vai resolver. Relacionamento. Esse povo esquece isso. Mas ele diz que bendito, abençoado é o homem que confia no Senhor. E uma vez que a gente confia no Senhor, que a nossa esperança é o Senhor, a gente tem os frutos, irmãos, a consequência. Aí encontramos aqui Jeremias, falando o quê? Um texto que está lá no Salmo 1, que eu gosto muito também, porque ele é, irmãos, ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Todos nós sabemos que ninguém vive sem água, e onde passa um rio tem vida. A agricultura, os animais, flores, plantas, precisamos de água. Estamos vivendo aí o inverno e normalmente é um tempo mais seco, com poucas chuvas, e estamos vendo as queimadas. Estamos vendo o movimento do planeta aí gemendo a cada dia. Mas quando você planta uma árvore próxima a um rio, as suas raízes vão em direção à água, porque a água absorve todos os ingredientes da terra, principalmente a água. E quanto mais é velha a água, vou dizer assim, mais suas raízes vão infiltrando. Elas querem se alimentar e se alimentam. Então elas vão buscando. Igual as plantas, se você tem na sua casa, dependendo da posição que ela fica na sua varanda, na sua janela, ela vai buscar o sol. Então aqui, se eu e você confiamos no Senhor, se eu e você verdadeiramente colocamos a nossa esperança em Cristo, nós estaremos sempre ligados em Cristo, que é quem? A água da vida. E Jesus diz que aquele que bebe da minha água nunca mais terá sede. Agora, irmãos, ele não receia quando vem o calor. É aquilo que eu sempre falo para os irmãos. Não existe na Bíblia qualquer promessa de que nós estamos isentos de sofrimento. As estações que nós temos no planeta já mostram isso, o equilíbrio. Calor, frio, água, fogo, flores. Daqui a pouquinho começam, a gente está saindo do inverno, vamos para a primavera, né? Primavera significa primeiro verão. Dependendo do lugar, as folhas caem. Um grande exemplo que a gente tem é da amendoeira, cai tudinho, depois vem florescendo. Mas aqui está dizendo, irmãos, que a gente não teme o calor. E a gente sabe que calor não é fácil. Por quê? Porque ela está sendo alimentada pela raiz. E a nossa raiz, ela é o Senhor. E olha que as nossas raízes não são vistas. Aí lembra lá quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo no capítulo 3, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja? Aí lá no finalzinho diz assim, ele não pode ser neófito. Fitos é raiz, neo é novo. Então não pode ser raiz nova. Muitas vezes os novos crentes são explorados por muitas pessoas, não são treinados, não são discipulados. Muitas vezes, por causa da raiz ainda rasa e superficial, diante do calor, morre. Lembra da parábola do semeador? Jogou a semente, aí vieram os espinhos. Não é assim que funciona? Mas aquele que confia no Senhor vai ser como essa árvore. E o calor está forte, mas ela está com as folhas verdes. Ela continua gerando fruto, porque ela é alimentada.
ela é alimentada pelo Senhor. E ele diz aqui, mas a sua folha fica verde. No ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. A sequidão, irmão, são as lutas que vivemos, os desertos que passamos. Você talvez esteja passando por alguma dificuldade, é uma luta, todas as famílias passam. Quantas histórias de irmãos nós temos que às vezes passam pela enfermidade, mas ele passa florescendo, ele passa firme, ele passa forte. Então nós precisamos entender e buscar a presença do Senhor. Você confia no Senhor? Ou você acha que o ímpio vai te ajudar? Você acha que um advogado vai te ajudar? Um advogado que não é crente, um advogado que não serve a Deus, ele vai te ajudar numa ação que envolve o próprio Deus? Não vai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus irmãos, os filhos de Deus, os eleitos do Senhor, diante da sequidão, ele vai dar fruto. Jesus, no capítulo 15 de João, versículo 16, se eu não me engano, ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Jesus está falando de frutos espirituais. Jesus não está falando, irmãos, de carteirinha de igreja. Antigamente, algumas igrejas já têm isso, tinha carteirinha, sou membro da igreja tal, eu estou há 60 anos na igreja, eu estou há 50 anos na igreja, eu estou há 17 anos na igreja, eu estou há 97 anos na igreja. Não está falando disso. Porque eu frequento, porque eu assumi todos os cargos na igreja. Irmão, minha irmã, não se deixe levar por esse discurso farisaico. Se você que me ouve tem isso no seu coração e resume a sua vida nisso, você não entendeu nada da palavra, você não tem parte com Jesus. São frutos espirituais, e frutos espirituais permanecem. Os frutos espirituais são discernidos de forma espiritual, e aqueles que são de Jesus entendem. Se a minha palavra aqui é a palavra do Espírito, a palavra de Deus, você que tem o Espírito Santo, ele vai confirmar na sua vida agora, no seu coração. E mesmo que a minha palavra, como do profeta, seja forte, você, porque é domesticado, você, porque é manso, você, porque é temperante, vai absorver essa palavra e mudar o que tem que ser mudado. Mas o rebelde não. Pastor, manda recado para mim. Irmãos, nós pastores, a gente ouve isso à torta e direito. Isso ainda é novidade para a gente. As caras feias, na hora que tem que apertar, e tem que apertar, irmãos. E tem que respeitar pastor, profeta de Deus. Tem uma galerinha dentro de igreja que não gosta de respeitar pastor. Folgado, incompetente, irresponsável. Às vezes tem diáconos metidos a pastores que não sabem nem o que é diaconia, e muito menos pastorado, que pastorado é dom. Diaconia é serviço. E olha, um serviço sublime. Uma pena que tantos falsos diáconos e diaconisas destroem esse ministério. Agora tem que respeitar o profeta que o povo não respeitava. E pastor. Nossa convenção, irmãos, com 151 anos que fizemos agora, no último dia 10, nós somos 3 milhões de membros, 14 mil igrejas e congregações. É governada por pastores. Todo o trabalho missionário. A Aliança Batista Mundial, da qual nós fazemos parte, somos 40 milhões de pessoas no mundo, em 170 países e em mais de 200 convenções, governados pelos profetas de Deus, pelos pastores, pelos mestres, pelos doutores, que Deus levantou para liderar o povo. É pastor. Se você não gosta de pastor, querido, se você gosta de desrespeitar pastor, difamar pastor, vai para o centro de macumba, vai para a igreja católica, lá é padre, mas também tu vai difamar o padre também. Fica em casa, monta uma igreja para você, se auto-intitula pastora, já que virou bagunça aí, se auto-intitula apóstolo e o que seja.
Então o profeta de Deus aqui falando, e tudo isso acontecia, às vezes, mas demora às vezes um pouquinho. Quando a gente prega e fala assim, abre teu olho, porque daqui a pouco a disciplina pode chegar, chega, irmãos. Não esqueça que Satanás é o chicote de Deus. Satanás faz aquilo que Deus manda, aquilo que Deus permite. E ele não toca nos eleitos de Deus, ele não toca nos ungidos do Senhor. Mas já reparou como é que tem um monte de gente religiosa que a vida é toda destruída pelo diabo? Eu sempre falo isso pelas as suas famílias. Por quê? Porque não obedecem ao Senhor, não confiam no Senhor e a esperança não está no Senhor. E aí o 9, para a gente terminar, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas vamos no 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus esquadrinha, Deus sonda. Ele sabe o que nos motiva. Aí lascou, para o bem ou para o mal. Lascou, você é abençoado. Lascou, você é amaldiçoado. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ele fala aqui esquadrinha os corações, algumas versões estão os rins, porque é usado no Velho Testamento. Todos nós sabemos que os rins, eles são os filtros que nós temos. E muitas pessoas têm problemas renais, perdem os seus rins, ou precisam de transplante, ou precisam fazer algum tratamento, porque a gente parou de beber água. Por que muitos idosos têm mais problemas renais? Porque para de beber água, para de beber líquido. Eu bebo muito porque meus rins filtram, mas fazem os cristais. Quando ele fala aqui esquadrinhar, é filtrar. Então Deus filtra tudo, nada passa, irmãos. A peneira de Deus. Lê do engano nosso achar que Deus está distraído ou ele não vê o que eu e você fazemos. Só que para tudo, irmãos, tem consequência. Tudo, irmãos, que a gente planta, a gente colhe. E é necessário que eu e você, no dia de hoje, confessemos os nossos pecados ao Senhor, nos arrependamos daquilo que temos feito, que tem desagradado a Deus, para que nós não sejamos disciplinados pelo Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e que a esperança é o Senhor. Amém? Algumas notícias. O seu Walter, marido da irmã Zenilda, já está em casa, teve alta, graças a Deus, está melhorando. A irmã Alaide continua firme no seu tratamento oncológico, então oremos sempre pelos nossos irmãos enfermos. Vamos lá, mais informações sobre o vandalismo que a igreja sofreu na semana passada. Ministério de Administração, dentro das suas atribuições, seguiu todo o protocolo e o material foi comprado hoje, quarta-feira, foi feito orçamentos, o profissional já foi contratado, ele já presta serviço para nós e nós vamos aproveitar que aconteceu essas coisas e aperfeiçoarmos, melhorarmos mais as instalações elétricas da nossa igreja. Então, diante do cenário que a gente tem vivido na cidade, a gente vai embutir muita coisa que estava externa na igreja. Algumas instalações dos aparelhos de ar-condicionado e tantas outras coisas que no decorrer dos anos foram ali acrescentadas da melhor forma que podia. Não de forma ideal, mas da melhor forma que podia. Então nós vamos fazer desta forma. Correto? Fica aqui já, a gente vai ter que fazer uma campanha, se você já quiser ofertar, o Pix está aí, ou procura a tesouraria, ou no seu envelope de dízimo, ou no seu Pix você bota lá, que é para a administração. Esse serviço, irmãos, vai começar só amanhã, quinta-feira, e dura mais ou menos 15 dias. Diante disso, nós não teremos culto presencial domingo que vem, será online novamente, ok? Porque é que eles, ao cortarem os fios, mexeu com toda a parte elétrica da igreja. Eles nem roubaram muitos fios, mas no momento que cortou, tem lugares que a gente não vai poder emendar. Aí vai ter que trocar um trecho inteiro. Então, anote na sua agenda, nós vamos avisar também nas redes sociais, então o nosso culto será online. E nesses 15 dias, a gente estará trabalhando. Ainda estamos aguardando a Águas do Rio instalar um novo hidrômetro,
Então a gente está sem água, só com o que está reservado na cisterna. Então estamos fazendo tudo, irmãos, dentro do protocolo de segurança, fazendo tudo corretamente diante, né, desse cenário que a gente se encontra em nossa cidade. Ok? Lembrando que a gente está na campanha do quilo, leve durante a semana na igreja, bazar também, leve doações de roupas. Como falei também no culto passado, o Projeto Vida de Curitiba estará conosco em outubro. Vamos fazer trabalhos, eventos evangelísticos nas ruas aí de Cascadura. Tá bom, meus irmãos? Deus continue abençoando a sua semana e que eu e você confiemos sempre no Senhor, porque Ele é o dono de nossas vidas. Um grande abraço, fique na paz e até lá. Inspira.